Boa noite, gente. É muito bom estar com vocês. Bem-vindos a mais um nosso bate-papo, o Manual do Proprietário. Todos os sábados, às 18 horas, aqui pela nossa Mundial, eu venho passando para vocês uma série de dicas em relação ao nosso bem-estar, à nossa saúde. E hoje eu quero que vocês tenham em mãos, tá, uma caneta e um papel, porque eu tenho hoje um convite muito especial a fazer a todos aí. Vai estar ocorrendo agora já, no próximo sábado, dia 23 de junho, aqui em São Paulo, a primeira Expo Saúde Alternativa. Isso vai ser no Centro de Convenções Imigrantes, vai ser uma feira enorme, vocês vão encontrar lá todos os assuntos pertinentes à qualidade de vida, à saúde, a tratamentos complementares, vão ter vários estandes, produtos naturais, muitas palestras interessantes. E eu gostaria de falar para vocês que eu estou convidando vocês não só para a minha palestra, que vai ocorrer no Auditório 1, às 14 horas, desse próximo sábado, dia 23, no Centro de Convenções Imigrantes, mas vão ter também muitas outras palestras que vão poder engrandecer muito esse sábado de vocês, esse fim de semana de vocês. Essa feira vai ocorrer no sábado e no domingo, e vão ter vários outros comunicadores aqui da Mundial falando sobre assuntos interessantíssimos. Inclusive eu também vou querer assistir algumas outras palestras. Quando me fizeram o convite, eu pensei, muito bem, mas eu vou falar o quê? Eu vou ter ali 1 hora, talvez um pouquinho menos, para estar conversando com vocês todos, ao vivo, cara a cara, né? Isso que é importante, vocês que já me ouvem há quase 4 anos pelo rádio, eu tenho que falar muita coisa nesse tempo. Então eu pensei, e achei que o melhor caminho seria a gente pensar na qualidade de vida, que é justamente o nosso propósito, o propósito desse nosso movimento que você faz parte e que você leva a todos os cantos aí. Então, o que é que eu vou falar para vocês? Eu vou pensar primeiro, a minha grande convicção em relação à medicina, nesses quase 30 anos, é em relação à medicina preventiva. Então o nosso lema impera aqui, o nosso lema impera. E qual é o nosso lema? É aquele lema que não existe 1 milhão de causas para 1 milhão de doenças diferentes. Então não é possível que para cada milhão, tantos e tantos nomes de diagnósticos de doenças diferentes, exista uma causa específica para cada um. E a gente sabe muito bem que não existe. E o mais importante de tudo isso é que nós sabemos que essas doenças todas ocorrem por causa de poucas alterações. E são justamente essas alterações que eu venho propagando, ensinando para vocês ao longo do tempo, que está impresso para vocês no livro Manual do Proprietário, editado pela editora Delfos em 2010, e também à disposição de vocês nos programas assistidos através do podcast, aqui no site da Mundial, que é radiomundial.com.br. Vários deles também estão no site do SINP, que é o Centro Integrado de Medicina Preventiva, e o site do SINP é www.simpsaude.com, sem o BR. É SINP, C de Centro, I, Integrado, M, Medicina, P, Preventiva, Saúde junto, simpsaude.com. Ali vocês vão ter links também para várias entrevistas, pequenas palestras e todos esses programas que a gente vem falando aqui. Outra coisa importante é que vocês que estão ouvindo agora pela primeira vez e não têm ideia ainda e gostaram do assunto, vocês podem informar a amigos, familiares, que podem assistir esse programa no YouTube. Provavelmente já amanhã, domingo ou segunda-feira no máximo, vocês vão encontrar os programas todos no YouTube. Então, o que é que eu vou estar explicando, não é, lá, nesse nosso bate-papo, que vai ocorrer lá no sábado, dia 23, no Centro de Convenções Imigrantes, na Expo Saúde Alternativa. O que fazer para não deixar o nosso corpo predisposto ao aparecimento das doenças degenerativas? Outra coisa importante é que não devemos cuidar dos sintomas, lembrando sempre que eles têm uma causa. Então, cuidar dos sintomas, mas concomitantemente sempre tratando as causas, porque essas causas elas vão estar agindo o tempo todo.
Nós podemos mascarar os sintomas de uma doença parecendo que ela melhorou, mas os sintomas agindo, continuando a agir, vão estar gerando novas lesões, novas patologias, novas doenças. E nós nunca vamos parar o processo de degeneração. Então é muito importante não ficar só jogando água na fogueira, né? Nós precisamos realmente acabar, tirar de baixo as brasas todas e esparramar aquilo lá, limpar o terreno para que o processo degenerativo não evolua. Outro dado muito importante que eu queria lembrar para vocês, e provavelmente esse é o assunto do próximo livro, o Manual do Proprietário, é o que acontece em relação à pirâmide populacional. Se nós olharmos, na década de 80, nós tínhamos uma pirâmide populacional onde o ápice era estreito, ou seja, eram poucas as pessoas idosas no planeta. E existia na época pelo menos 50 jovens e adultos jovens trabalhando para subsidiar essa pessoa improdutiva, doente no final da vida. Na década de 2000, essa pirâmide deixou de ser uma pirâmide. Ela perdeu o bico de cima. Aumentou-se muito o número de idosos no mundo, as pessoas aposentadas. E se diminuiu, consequentemente, o número de adultos jovens que trabalham para subsidiar cada pessoa. Então, se eu tinha 50 pessoas na década de 80 trabalhando para cada idoso, na década de 2000 eu tenho muito menos. E o que eu vou dizer para vocês é que assim, essa pirâmide vai se inverter até 2020. E 2020 parece longe, mas não é. 2020 está aí, pessoal. Está aí, o tempo voa. E aí nós vamos ter uma quantidade maior de idosos do que de jovens. E aí eu pergunto, como é que nós vamos fazer? Quem é que vai cuidar desses idosos? E aí nasce de novo, com mais força, esse nosso movimento. Que é qual? Não é qualidade de vida? Não é medicina preventiva? O nosso trabalho agora vai ser para que esse idoso de 2020, talvez até eu, né? Ou talvez até um pouquinho mais, vai 2030, mas quantos de nós não? Eles têm que estar em condições de boa saúde, de produtividade. As pessoas têm que gozar de qualidade de vida para estar produzindo até seus últimos dias. Esse é o grande trabalho que eu proponho para vocês com o Manual do Proprietário. Eu acho que ficou claro isso, né? Não tem como sair. Um outro dado importante é do IBGE, o IBGE de 2009, mostrando o quanto o Brasil gastava ano na área de saúde. Então, cifra de mais de 200 bilhões de reais, e 80% desse valor era gasto com doenças crônicas, são gastos com doenças crônico-degenerativas. Muito bem, o detalhe importante é que essas doenças vêm aumentando numa velocidade de 20% ao ano. 20% ao ano é muito expressivo. E o que vai agora em 2015 está custando cerca de 500 bilhões de reais ano ao país. Isso vai inviabilizar todo o processo democrático de evolução, porque aonde é que vai sobrar dinheiro para outros investimentos? Para educação, para saneamento, para as outras áreas todas necessárias. Vai ficar difícil, a saúde vai acabar consumindo quase tudo. Então, nós não temos outra saída a não ser fazer, não só pelo nosso bem-estar, isso não é vaidade, isso é absolutamente necessário. E para as pessoas que hoje enxergam esse nosso movimento, ou todas as tentativas modernas de melhorar a saúde, como os alternativos, né, como só os complementares, eles vão ser obrigados a nos verem como realmente as pessoas que estão em ação, as pessoas que estão colocando um plano para funcionar e que vai dar resultado. Porque o que a gente vê até hoje é que, apesar de toda expectativa em relação à ciência, à tecnologia, a novos equipamentos, a novos medicamentos, nós não estamos conseguindo vencer a incidência dessas doenças degenerativas. É muito alto. Então, qual é o caminho? O caminho é a prevenção. E a prevenção, ela não é difícil. É justamente isso que eu venho falando com vocês e que vou falar com vocês nessa palestra do dia 23, próximo sábado,
na primeira Expo Saúde Alternativa. Espero que vocês já tenham anotado, porque eu já repeti para vocês várias vezes, né? É próximo sábado, dia 23, no Centro de Convenções Imigrantes. Eu vou estar falando com vocês às 14 horas, no Auditório 1. E vou estar dando dicas importantes de como a gente pode estar vencendo cada um daqueles monstrinhos que eu chamo, que vão atuando conjuntamente e deixando o nosso terreno, o nosso organismo predisposto a essas doenças degenerativas. Bom, eu tenho aqui, eu acho que falar muito, acaba cansando vocês, acaba sendo muita informação em pouco tempo, não é? Antes de continuar falando um pouquinho mais dessa nossa palestra, eu quero exemplificar para vocês, utilizando uma reportagem agora, do mês passado, na Folha de São Paulo. É uma reportagem que fala da vitamina D e de um embate da vitamina D relacionada a uma doença hoje muito frequente, que chama esclerose múltipla. É uma doença autoimune, onde o nosso sistema imunológico agride estruturas neurológicas, ou seja, as bainhas de mielina, impedindo a transmissão das informações nervosas. Essa doença é uma doença triste, porque atinge pessoas jovens, na casa dos 20 aos 30 anos de idade, aparece em surtos que são muito frequentemente dificuldade para deambular, para andar, ou perdas súbitas da visão, né? Então, olhem que interessante essa matéria que eu vou comentar com vocês aqui agora. Bom, terapia polêmica usa vitamina D em doses altas contra esclerose. O tratamento é considerado alternativo pela maioria dos médicos, mas já é prescrito por neurologistas em São Paulo. Um filme feito por um paciente que usa vitamina D tem 18 mil acessos na web. E para especialistas falta prova de eficácia. Então é assim, há quase 3 anos, o paulistano Daniel Cunha, 26 anos, acordou com metade de seu rosto dormente. Foi trabalhar, voltou para casa e achou que a sensação ia passar. Não só não passou, como piorou. Foi ao hospital, fez exames e o diagnóstico foi esclerose múltipla. Então é o que eu falei para vocês, acontece muito em pacientes jovens. Bom, desde 2010, esse paciente, o Cunha, abandonou o tratamento convencional com injeções de interferon, remédio que controla a ação inflamatória da esclerose, mas causa efeitos colaterais como febre e mal-estar, entre outros. Ele passou a tomar todo dia uma dose alta de vitamina D, prescrita pelo neurologista, o Dr. Cícero Coimbra, da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Bom, o tratamento não é reconhecido pela maioria dos especialistas que consideram experimental ainda. Mas isso não impediu que Cunha usasse a vitamina. Ele ficou tão satisfeito que realizou com meios próprios e ajuda de amigos um documentário de 30 minutos disponível desde abril no YouTube sobre essa terapia. Muito bem. Produzida pelo corpo quando a pele fica exposta ao sol, a vitamina D, na verdade, é um hormônio, apesar de manter o nome consagrado de vitamina. É consenso há muito tempo que ela tem papel importante na mineralização óssea. Experimentos vêm mostrando que ela age em vários outros tecidos, especialmente o sistema imunológico, que é justamente o que agride as bainhas de mielina. Afirma aqui a endocrinologista Marise Castro. No caso da esclerose múltipla, pesquisas mostram que a prevalência da doença é mais alta em países distantes da linha do Equador, com incidência solar mais baixa, onde a população produz menos vitamina D. Segundo Coimbra, a suplementação com hormônio, segundo esse médico, vem sendo testada desde os anos 80 para reduzir os surtos de esclerose múltipla. E surtos que são justamente nesses períodos que a doença pode deixar mais sequelas. Para ele, Dr. Coimbra, esse neurologista que eu falei para vocês, da Unifesp, já há evidência suficiente de que as pessoas com a moléstia, com esclerose múltipla, têm deficiência da vitamina D. Ele diz que desde 2003 vem cumprindo o dever ético de corrigir o problema metabólico desses pacientes. E ele fala, todo médico tem a obrigação de fazer isso. Até hoje, Dr. Coimbra disse já ter atendido 900 pacientes com esclerose múltipla,
que foram tratados com a suplementação de vitamina D. A maioria usa de 30 a 70 mil unidades de vitamina D ao dia. A dose ideal para a suplementação ainda é motivo de debate. Segundo Marise Castro, essa outra médica que eu falei para vocês, a quantidade usual é de 400 microgramas a 2.000 unidades, ou seja, até 35 vezes menor do que o Dr. Coimbra usa. Mas segundo o Dr. Coimbra, essas doses não são realistas. As pessoas com esclerose têm uma resistência genética à vitamina e precisam de doses mais altas. Os pacientes dele seguem uma dieta sem laticínios e fazem exames periódicos para controlar os níveis de cálcio na urina e no sangue, pois a vitamina D pode causar cálculos renais em alguns pacientes. Continuando, pessoal, olha que interessante. Aí, a outra médica fala assim, mas a intoxicação por vitamina D pode ser grave e leva meses para curar porque ela se deposita no tecido adiposo, diz a endocrinologista. Aí o Dr. Coimbra, o neurologista, rebate, citando um estudo que acompanhou pacientes com esclerose tomando vitamina D por 7 meses, em doses crescentes, até chegar a 40 mil unidades por dia. Bom, aí aparece assim, sem provas. Para a doutora, que é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, não há provas suficientes para receitar a terapia. Temos feito exames para dosar a vitamina e repô-la em caso de deficiência, até por conta da demanda dos pacientes, ou seja, os pacientes estão pedindo isso. Mas não é a recomendação oficial. Quem é oficial? O que é que manda na cabeça do médico? Aqui que o médico é sujeito, é subjugado? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Bom, ela fala então que não é recomendado porque não é interessante fazer porque não é recomendação oficial. E como há um tratamento comprovadamente melhor, no caso desse interferon que esse rapazinho tomava antes, não deveria se usar a vitamina D só depois de serem feitas pesquisas. Coimbra diz que não concorda com a realização de estudos controlados em que parte dos pacientes recebam a vitamina D e parte recebam placebo, ou seja, uma capsulinha sem nada. Olha que interessante a pergunta dele. Alguém já fez estudo controlado sobre usar insulina para crianças diabéticas? Não, porque elas iam morrer. Se você tivesse uma filha com esclerose múltipla que iria ficar cega em um surto, correria o risco de usar o placebo, de colocar ela num teste? Olha, é muito interessante isso. É muito lógico. Coimbra afirma que a relutância dos médicos em aceitar o tratamento vem dos conflitos de interesse com as indústrias farmacêuticas. Há um interesse fabuloso no tratamento tradicional que custa até 11 mil reais por paciente mês. Muito bom, gente. Então, o que eu fiz aqui? Eu comentei com vocês um embate entre dois médicos renomados em relação a uma doença e a suplementação de uma vitamina muito simples, que é a vitamina D. O que eu acho disso? Primeiro, eu já falei para vocês, provavelmente em outras oportunidades, que nós fomos feitos e nascemos para viver pelados. Acordar e sair simplesmente pelados. Ou seja, ter contato, a nossa pele com o sol, para poder sintetizar a vitamina D. Mas o que acontece? Nós acordamos, pomos uma roupa e vamos cada um fazer o que nós temos que fazer. Então, é muito pouca a quantidade de vitamina D que normalmente tomamos. E já é constatado isso no mundo todo, através de exames laboratoriais simples, que podem ser feitos junto com o exame de colesterol, triglicérides, glicemia, hormônio tiroidiano, ou todos que vocês costumam fazer anualmente, dosar a vitamina D. É um exame simples, corriqueiro, no mesmo material, coberto por qualquer segurador. E nós vamos encontrar ali que está todo mundo numa faixa de insuficiência. Quando eu digo todo mundo, pelo menos 90% dos pacientes que eu vejo no consultório, porque eu peço isso de rotina. Então, isso, dentro de uma faixa de insuficiência, que nós temos que seguir perante os kits do laboratório, propostos por eles. Né? Pelo que é dito aqui na reportagem, pelo que é oficial. Mas será que é oficial? Então vamos supor, o ideal é que ela esteja entre 30 e 60. Mas será que não seria o ideal ela estar em torno de 100? Alguém pegou uma tribo indígena que vive o dia inteiro no sol e foi dosar a vitamina D dessa tribo para ver qual é o nível médio que eles têm? Então eu não sei também se esse nível de referência dos laboratórios é o adequado. Eu sempre procuro deixar no limite superior da normalidade
os exames dos meus pacientes, quando eu peço e vejo, olha que coisa extrema. Por exemplo, vamos dosar testosterona de um adulto jovem de 40 anos de idade. O valor normal para ele é de 300 a 900. Para um paciente de 60 anos também, é de 300 a 900. Muito bem, mas eu sei que a testosterona cai 1,5% ao mês, ao ano, a partir dos 35 anos de idade. Como é que pode ser normal, o mesmo valor de normalidade para um paciente de 40, para um de 50 e para um de 60? Ela não vem caindo 1,5% ao ano? Muito bem. Mas então, ela é normal, teoricamente, para adultos jovens de 30, 60 anos, de 300 a 900. 300 a 900 é uma distância muito grande. Se eu tenho 301, eu estou normal. Se eu tenho 850, eu estou normal. Então, qual seria o ideal para a testosterona? Eu sempre falo, do meio para cima. É a mesma coisa aqui, eu comento com vocês em relação à vitamina D. Mas olha que interessante. Então, o médico fala assim, não, eu não uso, eu só uso um pouquinho, até porque os meus pacientes me peçam que eu use. É exatamente isso que eu li para vocês. Né? Porque não é oficial isso. Aí outro médico fala assim, não, eu uso bastante, porque já é comprovado que esses pacientes apresentam essa doença em maior quantidade. Essa doença aparece mais vezes em locais mais distantes do Equador, onde se tem menos sol, onde é mais frio, e lá se tem mais surtos de esclerose múltipla. Os pacientes com esclerose múltipla já foram estudados, eles têm realmente um nível mais baixo de vitamina D, o que eu falei que ocorre com a população geral. Então, eu uso porque realmente eu tenho observado melhoras nos meus pacientes. Eu não vou esperar um estudo duplo cego para ver o que vai acontecer. Então eu pego um monte de jovens de 20 anos com esclerose múltipla, que podem ficar cegos ou perder a capacidade de andar, e coloco 10 mil pacientes de um lado para tomar cápsula de farinha, ou seja, o placebo, uma substância que é sem nenhum efeito bioquímico, e coloco mais 10 mil crianças de 20 anos, adolescentes, para tomar 20 mil unidades de vitamina D. Espero 5 anos para observar o que aconteceu em cada grupo. Muito bem, aí depois eu vou ver que os que tomaram vitamina D realmente melhoraram, tiveram sequelas muito menores, e aqueles que foram usados para fazer o teste e que não tomaram nada. O que aconteceu? Ficaram cegos, isso, aquilo? Então, eu acho que existe uma coisa que é a consciência médica, a conduta médica. O ser humano é individual, a bioquímica é individual, uma pessoa é diferente da outra. O médico tem que tratar uma pessoa como se fosse única. Então, para um paciente, eu posso decidir que eu quero usar 5 mil unidades de vitamina D por 3 meses, para outro eu posso decidir que eu quero usar 1000 unidades. Mas esse é um critério que tem que ser meu e da minha consciência. E para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter sensibilidade, eu tenho que ter estudo, conhecimento, né? e me doar. E não ficar seguindo protocolos e diretrizes criados por quem tem interesses nesses protocolos. Tá? Então, eu vou mais uma vez lembrar para vocês o nosso encontro sábado. Espero encontrar vocês todos lá no Centro de Convenções Imigrantes. É a primeira Expo Saúde Alternativa. Essa vai ser a primeira feira feita aqui. Essa feira vai ser enorme, a gente vai ter todas as áreas ali para a gente estar aprendendo um pouquinho. Vão ter várias palestras. Eu vou estar no Auditório 1 com vocês no sábado, dia 23, às 14 horas. Ok? Eu vou deixar para vocês também, mais uma vez, o site do SIMP, onde vocês encontram ali algumas dicas, palestras anteriores, dicas importantes para vocês estarem usando no dia a dia, principalmente em relação à dieta de baixo índice glicêmico, a dieta fracionada, a dieta rica em nutrientes vivos, com energia vital, que assim vocês vão estar controlando uma série de fatores. O site do SIMP é simpsaude.com, soletrando. C de casa, I de igreja, M medicina, P pato, saúde junto. simpsaude.com. Vou deixar também o e-mail da Rádio Mundial para sugestões, críticas, temas para próximos programas. E o e-mail é radiomundial@radiomundial.com.br. E para vocês que não puderam assistir o programa agora,
saibam que ele vai estar no YouTube, apesar do domingo, logo agora, amanhã no domingo ou na segunda-feira, para assistir. Meus telefones de contato, vocês pegam no site do SIMP, ou aqui de São Paulo, a unidade do SIMP São Paulo, prefixo 11, fone 3284-1366. E o SIMP de Vinhedo, prefixo 19, fone 3876-4848. Bom, pessoal, nosso papo é sempre muito legal. Esse nosso tempo aqui passa muito rápido e eu quero deixar um super abraço para todos. Espero vê-los pessoalmente sábado que vem no Centro de Convenções Imigrantes, na primeira Expo Saúde Alternativa. Eu vou estar no Auditório 1 às 14 horas. Abraço a todos, ótimo fim de semana, até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.